Meu nome é Davi Menezes, sou Cloud Technical Account Manager, membro do time de AWS Support. Como Cloud Technical Account Manager, trabalho com a oferta de Enterprise Support. Meu amigo aqui, Robert Fuente, está na frente. Somos nós dois que produzimos esse conteúdo e a ideia é que o Robert apresente ele nos outros summits fora do Brasil. Tá? Qual é a ideia com essa apresentação aqui então? Falarmos sobre a otimização da entrega do conteúdo HTTP, na perspectiva do servidor web e os seus componentes. Tem duas observações aqui que eu queria lembrar. Primeiro, a gente não quer ser prescritivo aqui. Então a ideia não é que vocês saiam com a receita de bolo saindo para chegar em casa e aplicar nos servidores de vocês e dizer, agora eu estou pronto para servir grande tráfego HTTP. Assim como parte da mensagem que a gente quer sensibilizar vocês é a importância de se fazer performance tuning e como isso pode ser feito. Tá? Obviamente, falar de performance tuning, a ciência que é, a gente teria uma só sessão para isso, então a gente só mencionar alguns pontos e quais são requisitos para que a gente consiga elaborar em cima disso. Tá? Bem, há diferentes estratégias para você conseguir melhorar a performance. Eu posso usar as novas instâncias EC2 como C3, C4, R3, eu posso atualizar a minha stack de software, eu posso usar outscaling, escalabilidade, para adicionar mais poder computacional, mais poder de rede e melhorar a performance, e posso até entregar para outros serviços que são otimizados para isso. Também é possível a gente otimizar a stack, ou seja, otimizar o software que está rodando junto do teu sistema operacional. Hoje nós não só vamos falar de Nginx e Apache, mas vamos também falar de alguns ajustes de TCP do Linux. Tá? Bem, o que é ter uma performance melhor? Né? O que é better performance? Vamos primeiro definir isso. Ela pode ter na perspectiva de throughput, né, o famoso RPS, de requisições por segundo, mas aí com um viés mais de orientação para o negócio de transactions per second. Posso falar de melhorar a experiência do usuário, reduzindo a latência, e posso ter uma perspectiva de otimizar o uso de recursos da máquina para que eu tenha uma relação preço por performance mais reduzida, ou seja, atingir redução de custo. Outra mensagem super importante aqui é que otimizações são específicas da tua aplicação. De novo, não adianta eu vir com uma receita e achar que vou aplicar ela no meu servidor, no meu web server e vou ter uma performance melhor. Importante que isso sempre seja testado e validado junto com a aplicação. Lembrar que não existe substituto para os dados de produção. A gente vê muito isso, funciona em teste, funciona em desenvolvimento, eu fiz os meus testes de performance, entretanto, quando vai para a produção, aqueles dados adicionam uma particularidade que leva para um problema. E uma dica legal é que você faça que essas otimizações sejam específicas da tua aplicação, que você empacote essas otimizações junto com sua aplicação. Então, por exemplo, use BExtensions do Beanstalk, que permite você configurar o seu ambiente já durante o deployment daquela versão. Bem, e falar um pouco dessa questão de identificar quais são os gargalos que a tua aplicação pode ter, para que você daí entenda os dados daqueles gargalos específicos, colete eles primeiro para que possa compreendê-los e depois fazer as otimizações. Primeira coisa que você tem que entender, tá? Entenda que conteúdo HTTP é esse que você está entregando, está servindo. Quais são os números de transações que você tem necessidade de entregar, quantidade de requests por segundo. Qual é o tamanho dessa transação, ou seja, qual é o tamanho do teu request. Lembra que se for um post pode ter um payload muito grande, e qual o tamanho da tua resposta que você espera servir. Aqui tem até um caso interessante sobre transaction size. Ano passado a gente apresentou sobre o LB, apresentou o caso da Vtex, onde ela tinha uma particularidade que a aplicação dela servia vários tamanhos de transações e isso não estava funcionando bem com a LB. E aí eles permitiram, com a compressão dessa questão, rearquitetar a aplicação dele e ter uma melhor performance. E entenda como é o consumo de recursos dos teus back-end. Tenha um benchmark, ou seja, tem um benchmark teórico, eu quero entregar 10.000 requisições por segundo, mas se eu sei que um software específico tem uma requisição, isso é um benchmark teórico. E
entenda qual é a carga atual do teu ambiente de produção. Observe esses dados através da observação do teu ambiente e, principalmente, tenha dados, façam decisões baseadas em dados, uma Data-Driven Decision. Tá? E procurem quais são os bottlenecks. Aqui a gente fala, eu cito a apresentação do Brandon Gregg, que é um engenheiro de performance da Netflix, PFC 306, quem quiser procurar no Google, onde ele fala exatamente esse processo de efficient tuning. E aí ele tem essa frase aqui: escolha o tipo de instância para o tipo de recurso que você tem, que te limita a performance da tua aplicação. Então, as instâncias que são compute optimized são bastante CPU e rede, as instâncias que são de memória, e essas instâncias elas não são otimizadas para esses tipos de recursos que podem limitar a tua aplicação, como também a relação de custo de performance, preço dela é bem interessante. E aí o Brandon ele usa essa abordagem do Workload Analysis versus Resource Analysis. É o que a gente normalmente chama de top-down ou bottom-up. Entendendo os teus recursos e qual pode ser os teus bottlenecks, você vai decidir se você começa olhando do disco da interface de rede ou se você começa olhando por uma métrica da aplicação, como requisições por segundo. Muito perigoso isso aqui. Quem conhece esse joguinho sabe que fica aparecendo randomicamente ali uma cabecinha, eu tento matar ela, né? Então é muito perigoso fazer tuning quando eu tenho alarmes e somente o que está alarmando. Eu passo a ver que minha rede está alarmando e eu faço só o tuning dela e acredito que matei o meu problema de performance. Então ajustar, fazer o tuning dentro desses teus findings randomicamente é muito perigoso. Logs são a sua fonte de verdade. Mais e mais, e infelizmente nós temos visto os clientes dispensando os logs. Entendemos que os logs não são gratuitos, que eles têm um consumo de performance. Existem técnicas para você otimizar minimizar esse consumo de recursos que ele faz. Mas é muito importante porque são com os logs que vocês têm dados para trabalhar em cima dos ajustes. Tá? E aí, falar um pouco do CloudWatch. Como funciona a métrica do CloudWatch? Um serviço entrega um data point para o CloudWatch. Então, dependendo de qual for a métrica, você vai ter múltiplos data points sendo emitidos pelo serviço para o CloudWatch. E aí no CloudWatch você faz a agregação daqueles data points e usa algumas dessas fórmulas para entender o que aquela métrica significa para você. Tem a dimensão de 1 minuto, né? Você pode fazer essas agregações, pegar todos os data points num determinado minuto. Uma observação para instâncias EC2, a monitoração básica dela, os data points são de 5 minutos somente. E a partir de uma métrica dessa você pode definir alarmes e atuar em cima deles. Muito importante isso. Temos visto bastante os clientes esquecendo das métricas mais aprofundadas, das micrometrics, né? Eu vejo que no LB tem a latência, o LB já está logando, não vou olhar aqui na minha instância, não sei como está a memória dela, não sei como está a CPU, não sei como é que está a utilização de file system, eu só olho o todo e não olho a métrica pequena, tá? Essas micrometrics, elas normalmente são uma monitoração baseada em agente, em algo que eu instalo na máquina e ela expõe essa métrica para você. Seja para um software que você use de monitoração, seja essas, e lembrando que o CloudWatch suporta métricas customizadas, seja emitindo essas métricas para os CloudWatch. Tá? E aí, como a gente fala ali, quanto mais granular essa métrica, né, quanto mais micro ela, mais específico você vai ter os teus insights. Aquela luz que acende e diz, opa, que é algo que eu tenho que olhar, é uma informação sobre um bottleneck. Essas métricas elas podem vir de uma variedade de fontes, sejam geradas por vocês ou sejam geradas pela própria Amazon, como a gente já falou. Mas é importante que essas métricas, e aí é outra preocupação que a gente tem, que elas não sejam só para elas parecerem bonitinhas naquelas TVs que a gente deixa pendurada ali. Não é só para aparecer no teu dashboard, elas têm que ser meaningful, ela tem que ter um significado para vocês. Não somente para alarmar, mas também ter esse significado para a gente permitir compreender elas e fazer os ajustes necessários em cima delas. Então, utilizem histogramas, utilize o TP, eu vejo muito pouco isso aqui, a gente pega uma métrica, aqui vocês têm um exemplo do Transaction Percentile, a métrica de average, ele sempre vem aqui, ó, sem variação.
A partir do momento que eu passo a ver uma métrica com Transaction Percentile, onde ele descarta alguns valores, vale vocês lerem um pouco disso, eu começo a ver que tem uma série de data points que eles precisam ser investigados, que eles podem ser investigados. Uma métrica muito rica, New Relic já tem isso dentro do console dele. Explorem a ferramenta de monitoração de vocês em cima dessa métrica. Vale lembrar, aí eu não vou citar todas essas métricas, mas todos os serviços da AWS já vêm integrado com o CloudWatch, emitindo várias métricas, várias data points que são informações sobre performance. E agora a gente vai usar um pouco da cultura que a gente tem na Amazon de working backwards e começar a aprofundar aqui dentro do que a gente vai otimizar. Falar um pouco de LB, que usualmente é o teu componente que está na camada ali de frente para o mundo, tá? Vamos depois falar um pouco de TCP e o que é que a gente pode otimizar de TCP no Linux. De novo, não quero aqui prescrever e diga, vá para casa e tome esse remédio de TCP que vai resolver sua vida. Não, vou muito citar o que é que a gente tem visto com os ajustes que nós estamos falando, o que é que são esses ajustes, então vou sempre estar citando o manual do Linux, por exemplo, e depois a gente vai falar um pouco de alguns ajustes também de web server. Tá? A ideia é que a gente sempre esteja entendendo o que a gente vai ajustar, para que vocês possam ir para casa, entender o workload de vocês, entender quais são os bottlenecks e, a partir disso, fazer os ajustes necessários para a gente ter mais performance. Primeiramente, Elastic Load Balancer. Tá? Lembra quando eu falei lá de como conseguir mais performance? A gente falava de, faz o offload disso para um outro serviço. Não existe limite real de números de conexões que um LB pode receber. Ponto. Isso é uma afirmação que eu quero que vocês levem para casa. Muito das nossas histórias, dos nossos envolvimentos com nossos clientes, começam eles levantando a bandeira dizendo, o LB não está suportando a minha carga. Nós temos vários casos, o Vini vai vir aqui falar sobre a gente quantas milhares de conexões o EasyTex faz por minuto. A gente tem casos falados no reInvent de Shortbeat, quase 300 mil requisições por segundo com um único ALB na frente. Entretanto, dependendo do teu padrão de tráfego, pode ser necessário que você faça um escalonamento que a gente chama preemptivo. Fala conosco do suporte, abre um chamado, chat, telefone ou só por web mesmo, de preferência de forma antecipada, que a gente vai fazer o famoso pre-warming. Nossos engenheiros vão começar a entender com vocês o workload de vocês vão dizer se tem SSL, se tem Keep Alive, qual é o tamanho do tráfego que vai passar em bytes da soma request mais response, e aí a gente vai ajustar esse LB. Porque se ele tiver um pico sai de 10 conexões para 1 milhão de conexões num intervalo muito curto de pouquíssimos minutos, pode ser que isso gere uma experiência de erro para o usuário nos primeiros minutos. Tá? Usem HTTP Keep Alive, vou deixar isso para a gente falar mais lá para frente, até porque a gente fez um gráficozinho aqui de uma vitória simples que a gente pode fazer. O padrão de conexão do LB, é possível que você configure um timeout da conexão com o back-end. Tá? Então ele vai lá, se conecta ao back-end e pode dar um timeout se não tiver uma resposta nesse tempo que é configurável. Para quem já conhecia isso e sabia que isso era feito somente pelo suporte, ano passado a gente liberou isso via API. Então você já pode configurar isso na API. LB faz Session Stickness, LB faz verificação de saúde. Tem um caso bem legal da verificação de saúde. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um grande volume de tráfego? Escala, não cai. Depois você vai entender o que é que foi aquilo, por isso que é importante você ter dados, mas não caia, escale. E aí o processo de health checking do LB, quando você está registrando uma instância de back-end com ele, é fast registration, ou seja, apesar de você configurar o número de tentativas para que a instância de back-end fique saudável, que o LB deve fazer, no momento do registro, se ele deu um ok, a gente já passa a servir tráfego para ele. Porque escalar mais rápido é super importante. E faça offloading de SSL para o LB, se vocês não precisarem terminar a conexão SSL
lá na aplicação de vocês. Se não tiver nenhuma exigência de segurança para que todo o caminho que passe os dados sejam via SSL, faça o offload para o LB, ganha esses ciclozinhos de CPU da tua aplicação que ela vai te gerar um resultado de custo menor, tá? E se você tem uma questão muito sensível de segurança, o LB também permite que você faça autenticação mútua SSL dos teus backends, tá? Bem, só para a gente explicar isso, ele está ali na frente do mundo, recebendo suas conexões, era importante a gente falar desses detalhes. Na próxima sessão aqui nesse palco vai estar o meu colega Damian Traverso, ele vai falar sobre boas práticas de LB, então vou deixar para ele falar muito mais sobre isso, tá bom? A gente falou que logs são a fonte da verdade, LB tem access logs, e são riquíssimos esses access logs. Como a gente vai olhar de performance, a gente vai olhar para 3 dados que estão nesses logs: o Response Processing Time, o Request Processing Time e o Backend Processing Time. E aí, fiz essa ilustração aqui para vocês entenderem um pouco o que são essas dimensões. Request e Response Processing Time é o tempo que o LB passa para processar aquela conexão que ele recebe e passar para os teus backends e vice-versa. Quando o teu backend responde, como o tempo que ele passa para processar aquela conexão. O LB foi projetado e construído para ser muito rápido. Então, normalmente, isso é uma parcela muito pequena do teu tempo total de processamento, tá? Viu isso aqui muito grande, há alguma coisa errada. O que é que faz? Abre um chamado com o suporte, pede para o engenheiro te tentar entender o que é que está acontecendo. Pode ser algo do nosso lado, pode ser algo do seu lado, e a gente vai entender o que é que está acontecendo, tá? Detalhes sobre essas entradas dos logs do HTTP. Ele só mostra um lado da figura, né? Ele só mostra o lado que cabe a esse componentezinho aqui, que é o LB. Lembra quando a gente falou? Tem a Micrometrics. Então não esqueçam também de ter os logs HTTP aqui, porque apesar dessa métrica de Backend Processing Time ser todo esse quadradão aqui, tem alguns saltos de rede, você não tem aquele detalhe específico daquela instância. Quanto tempo passou no teu servidor HTTP se você não tiver esses logs aqui. Um problema desses logs é que, não um problema, mas uma limitação, é que eu não consigo logar custom headers e eu não consigo formatar do jeito que eu quero, tá? Então a Amazon gera esse log e emite para você, o único custo que você tem é de retenção desse log no S3, todo mundo sabendo que o custo de gigabyte do S3 é muito barato, tá? Mas a gente entrega da forma como a gente consegue processar isso sem impactar a performance. E isso é uma informação muito importante. Não impacta a performance do LB. Gerem essa informação. Você só vai ter o custo de armazenar ela. Esses logs são atrasados, então eles não servem para monitoração em tempo real. Então, se você precisa monitorar em tempo real, procure outra camada de monitoração, como um agente local. E ele fala qual instância de back-end ele se... aquela linha foi, aquela entrada de log corresponde àquela conexão. Isso permite até que você entenda um pouco como é que está a performance de cada back-end, né? Eu posso ter um processo de gestão de configuração que falhou em garantir que todos os back-ends têm a mesma configuração. Então, um está performando mais rápido, o outro mais lento. A gente até discutiu isso aqui ano passado, como o LB faz essa distribuição de tráfego. Talvez o Damian também fala. E isso vai fazer com que, se uma instância está mais responsiva, ela vai receber mais número de conexões, mais carga. Então, esses logs podem te mostrar isso. Entretanto, de novo, ele não tem informação local, ele não te mostra quem são os ladrões da tua latência se a tua latência estiver alta. Métricas importantes do LB, tá? Tá faltando um aí, desculpa, mas entendam latência e request count. Latência, não olhem só média. Olha a latência máxima também, para você ver se tem alguma requisição que está batendo no teu timeout do teu LB. Se tem alguma requisição que está saindo fora da curva, para que você pegue os logs, entenda que requisição é essa e saber se é alguma página de algum script teu que tem oportunidade de melhoria, tá? Surge Queue and Spillover são métricas até já não tão recentes,
ela fala do enfileiramento do LB, e quando o LB está segurando essas conexões e o teu back-end já não consegue mais ser responsivo, ele começa a te soltar uma métrica de spillover. Esse é um primeiro indicador de que eu tenho a oportunidade de investigar uma potencial melhoria de performance no meu back-end. Um ajuste TCP, um ajuste no servidor HTTP, ou mesmo escalar, né? Ou seja, eu estou com duas instâncias, tenho muito tráfego, preciso escalar. Olhem as métricas de 500 e 400, eu coloquei ali LB 500 e LB 400, mas o LB tem os retornos que o LB faz com códigos HTTP 500 e códigos HTTP 400, e tem os retornos que o teu back-end deu. Então saibam diferenciar isso. Eu tenho uma métrica de LB 500, eu tenho uma meta de HTTP 500. HTTP é um retorno, quando é a métrica HTTP 500, é um retorno 500 do teu back-end, é um retorno 500 do teu back-end. Se o LB não conseguiu repassar essa conexão por teu back-end, porque ele está saturado, aí a gente expõe a métrica como LB 500. Tá? Então, LB versus HTTP, essas taxas de erros, comparem sempre elas. Tá? E quando esse retorno é do LB, um LB 500, não necessariamente quer dizer que o LB está funcionando mal. Pode ser que o teu back-end não esteja suportando aquele volume de tráfego. Então, de novo, entre em contato com a gente no AWS Suporte, que os nossos engenheiros vão te ajudar a entender. Opa! E, por fim, métrica muito importante, recente essa, tem no máximo um ano, o número de erros de conexão ao back-end que o LB está vendo. Isso aqui é outro grande sinal de que eu tenho provavelmente uma oportunidade de trabalhar num tuning lá nos backends. Desculpa. Bem, e aí falamos sobre a cara para o mundo, o LB. Eu espero que todos vocês estejam usando o LB para o mundo, não esteja lá fazendo o seu próprio Nginx ou Varnish como a cara para o mundo. O LB é muito otimizado, escala muito fácil e tira essa sobrecarga de vocês estarem administrando um layer HTTP que tem que ser escalável demais. E aí vamos ver um pouco a vida de uma conexão HTTP para a gente entender por que a gente vai tunar alguns valores, tá? Então, de novo, mensagem importante, não levem isso aqui como receita, uma prescrição para casa. Entenda o que é que a gente vai propor aqui como, eu falei, uma proposição. Entendam o que são cada uma das suas métricas, os teus bottlenecks, os valores que a gente está propondo ajustar aqui e vejam se aplica o caso de uso workload de vocês. E aí, para a gente entender essa vida de uma conexão HTTP, a gente tem um web server, né? Muito simples. O que é que acontece até que um web server receba uma requisição HTTP? Primeiro ele cria um socket, e aí no mundo Linux isso chama-se um file descriptor. Ele faz um bind numa porta, né? A famosa porta 80 ou a 8080, como quando é back-end. Eu digo que vou escutar naquele file descriptor, então o socket TCP ele faz a transição de estado para um TCP state chamado listen, e aí eu passei com o file descriptor daquele socket e tem um parâmetrozinho que a gente vai falar já sobre ele, vamos chamar ele de backlog aqui, e aí eu passo a aceitar as conexões em cima daquele file descriptor, e aí é quando eu começo a ter uma conexão, um socket TCP established, vou lá, dou um netstat -an, e aí eu vejo que o meu processo do Apache tem aquele socket TCP, né, tem aquela portazinha local lá acima de 10.000 e 80, e falando com do lado do servidor na porta 80. Bem, primeira dica aqui, apesar de ser uma coisa muito antiga, a gente ainda vê, por mais que já faz tempo que já vem o kernel do Linux com esse valor ajustado, configurações Linux onde eu não tenho configurado o número de file descriptors. O Linux vem com uma série de limites, né? E antigamente, eu acho que desde 2011, o Linux vinha com um limite de file descriptors para 1024. Isso significa que num cenário ideal, e esse cenário ideal nunca existe, eu podia abrir no máximo 1024 conexões do back-end. Mas, por exemplo, todo arquivo que o Linux abre, ele é um file descriptor também. Então, se o teu processo queria abrir 1024 conexões, ele não poderia abrir nenhum arquivo sequer. Isso não existe. Tá?
Então, tunem esse valor. Normalmente as distribuições Linux já vêm com isso configurado, mas dê uma verificada que é um ganho muito fácil. Você aumenta isso, está tranquilo. Bem, e a gente falou sobre aquele parâmetro ali ao lado do lesson, né, que agora a gente vai chamar ele de accept pending queue. Vocês viram que a gente fez um lesson no slide anterior, passou o file descriptor e passou um parâmetro de 512. Isso significa o quê? Que eu tenho uma fila que aceito até 512 conexões simultâneas ali naquele meu servidor HTTP. É o que a gente está chamando de accept pending queue. E aí, reforçando a mensagem que eu tenho falado de entendam o que vocês estão ajustando, man lesson 2 no Linux, o que é que ele fala sobre? O parâmetro de backlog é o argumento que define o tamanho máximo da fila, tá? Para aquele file descriptor específico. Ali é um teto. Entendam e lembrem também que TCP ele é stream oriented. O que é que isso quer dizer? Eu tenho um fluxo de bytes, eu não tenho uma mensagem completa que eu digo, eu recebi a mensagem, eu entreguei essa mensagem. Não, eu digo quantos bytes eu entreguei, quantos bytes eu estou processando, quantos bytes eu estou lendo. Né? No netstat, no Linux, isso a gente chama de receive queue and send queue. Dá uma olhada nisso para entender esses valores que a gente vai falar de uns tunables mais na frente. E aí, quando você faz um man, chama o comando man ou do Linux no accept, que foi a última linha de código que a gente mostrou no nosso servidor HTTP, ele fala sobre uma questão de blocking e non-blocking. Por que é importante a gente estar falando isso aqui? Porque ele fala como o teu servidor HTTP lida com aquele socket TCP. Tá? O Apache, por exemplo, ele é blocking. Ele faz com que, pelo menos, dependendo da configuração, ou uma thread ou um processo estejam tratando o teu código, processando aquela requisição HTTP. E essa foi a grande mudança do Nginx. O Nginx passou a usar sockets non-blocking para processar isso. E aí vamos falar um pouco de ccTL. Tá? Quem é aqui que já sabe o que é isso, ccTL.conf? Alguns poucos. Legal. Então acho que a gente vai sair daqui com as mensagens legais, mas de novo, só tenham como uma referência. Só voltando aqui um pouco, ccTL é o arquivo de configuração onde você ajusta a maioria das opções que a gente vai falar aqui de tuning TCP no Linux. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer, conexão, chegou à minha instância, né? Como é que ele faz esse enfileiramento lá no TCP? E o que é que acontece se aquele processo lá, aquele valor de 512 de backlog estourar? Eu setei para 512, só que eu tenho 513. O que é que acontece com essa conexão? Tá? Na verdade, a gente não retorna um connection refused, mas o que diz o man do lesson, e mais uma vez, olha que todas as vezes eu estou fazendo referência aos manuais do Linux, para que a gente entenda o que é que a gente está ajustando. O man do lesson diz que se o protocolo suportar retransmissão, esse request simplesmente vai ser ignorado. Para o protocolo TCP, isso significa o famoso TCP retransmit. Significa que se a conexão recebeu um pacote SYN lá do TCP, e já estourou esse backlog, ele não vai retornar o SYN-ACK para que a conexão seja estabelecida. Tá? Vocês conhecem esse cara aqui? Se vocês verem ele por aqui, e ele vai estar por aqui, podem correr, tá? Ele é meio assustador mesmo. Bem, para escalar então essa stack do Linux e TCP, entendam os estados das conexões. O manual do netstat ele fala quais são os estados. A gente falou de lesson, a gente falou de connection established, mas tem vários outros estados. É importante vocês entenderem o que a gente chama de half open connections. São conexões que eu recebi o pacote SYN do Handshake TCP, mas ainda não dei um acknowledge naquela conexão, então elas ainda não fizeram a transição para o establish, mas estão sendo processadas. E aí comecem a ajustar esses três valores. Três valores lá do ccTL.conf. Tá? Primeiro, o famoso soulmax.com. Esse diz quantas conexões eu posso ter naquele backlog, quantas conexões eu posso estar no estado accepted, quantas requisições eu posso estar no meu servidor web pode ter aceitado e vão estar ali em processamento.
Se por algum motivo a tua aplicação leva segundos para processar uma requisição HTTP, leva algumas centenas de milissegundos, eu vou ter ali um cenário de concorrência de quanto, tem um limite que eu possa estabelecer, posso aceitar. E aí, esse parâmetro vem como 128 no Linux, tá? Então, se eu espero ter mais de 128 conexões concorrentemente no meu servidor HTTP, primeiro parâmetro que eu tenho que ajustar. Depois, eu falei de Half Open Connections, o Linux, a partir do kernel 2.4 alguma coisa, fez uma quebra desses parâmetros, ele fez uma fila para quem está em Half Open Connections, TCP Maxim Backlog, ajustem esse também, e eu sou o MaxCon. Tá? E ainda existe uma outra fila. Né? A gente já está sempre falando aqui da stack TCP do Linux, ou seja, o Linux já está vendo esse pacote. Só que isso pode ter chegado na interface de rede, que tem um módulo de rede, o teu driver de rede, como a gente fala no Windows, que vai traduzir, que vai entregar aquilo para a stack TCP. E aí, a forma como funciona o TCP no Linux, cada CPU recebe um pacote e repassa para a stack TCP. Então, se você tem 8 CPUs, eu tenho 8 filas e você ajusta os valores por CPU com esse parâmetro aqui. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão de aceitar conexões, mas então aqui a gente falou do nosso quarto potencial ajuste para ganhar mais performance. Tá? E quando a gente está falando de um enfileiramento, a gente está falando na capacidade dos teus backends de ter conexões concorrentemente, simultâneas. Beleza, próxima coisa que a gente vai falar sobre TCP. TCP é um protocolo baseado em janela. Né? Então, quando eu envio quando eu estou fazendo streaming do meu bytes como cliente e o servidor está recebendo, eu tenho um tamanho que aquilo pode ser feito. Né? São segmentos. E eu defino janelas para saber quantos, como a gente sabe, o TCP é um protocolo que ele faz controle de conexão, ele faz gestão a gestão da entrega do pacote. Então, essa janela vai dizer quantos bytes eu consigo enviar em segmentos até que eu tenha que receber um acknowledge do servidor, da outra parte dizendo, eu recebi tais bytes, pode continuar mandando mais. Então, aqui é uma win muito fácil. Quando a gente vê documentação de operadora de telecom, quando ela fala de internet, que tem mais latência e etc., eles nos vêm com essa frase linda aqui, considerado um dos mais importantes TCP tweaks. Não gosto dela. Por quê? Porque parece que eu vou ajustar minha TCP Receive Window, todo mundo vai sair ganhando. Não é. E aí, entendam a importância aqui. Não adianta eu ter bandwidth, né? Não adianta eu contratar um link de 1 GB, ou então contratar uma instância C2 que tem uma capacidade alta de networking, que, entretanto, por algum motivo eu tenha latência alta. BDP significa Bandwidth Delay Product. É a capacidade que você tem dada a tua capacidade de vazão e a latência, o impacto da latência para que você realmente consiga enviar bytes e quanto tempo eles vão levar para chegar. Por que isso é importante aqui? Porque a gente está falando de latência. E aí, para a experiência do usuário, vale lembrar, nós temos uma região em São Paulo, nós temos regiões nos Estados Unidos. A região de São Paulo, para usuários aqui no Brasil, ela tem uma latência muito pequena quando comparado com os Estados Unidos. Mais de 10 vezes menor. Então, isso pode fazer escolher a região de São Paulo pode ter uma experiência para o usuário muito melhor. Escolher a instância C2 com proper bandwidth, né? Por causa disso. Mas aí tem um outro tuning, já que a gente está falando que TCP tem uma janela de bytes que ele pode transmitir, que é o que a gente chama, foi feito um RFC 3390, onde se estudou como eu poderia aumentar gradativamente essa janela para ter mais vazão. Então, se o link fosse rápido, eu conseguia ter mais vazões de bytes. No Linux isso já foi inserido no kernel, tá aí a linhazinha do kernel, Initial Congestion Windows para 10, e aí já vou explicar por que esse número está vindo como 10, está ficando tão famoso. Tá aí o commit, foi feito lá em maio de 2011, nós ainda continuamos vendo algumas coisas antes disso, tem instâncias com imagens com kernels desatualizados que não tem essa versão ainda, você pode então ajustar isso com esse comando. Dá um IP route, dá um main IP route para entender o comando todo
e setar essa Initial Congestion indo para 10. Tá? E aí também desabilitem o que a gente chama de Slow Start, porque essa janela ela é autoajustável. Eu estou setando aqui que eu começo com 10 segmentos, que dá uns 15 kilobytes, e ela vai se ajustando à medida que os pacotes estão fluindo a stack TCP está vendo que é mais vantajoso ela se ajustar. Ótimo, ela é autoajustável. Mas se aquela conexão TCP ela passa um tempo em idle, um tempo sem andar muito, sem processar nada, ela volta para o valor inicial. Então, se ele se reajustou e depois ele volta para o valor inicial, aquilo vai ter um impacto na performance. Você pode desabilitar esse reajuste para voltar para o valor inicial que ela faz. E aí, porque o número 10, o Google fez durante alguns anos, usando o tráfego de produção dele, uma pesquisa para saber qual era o valor ideal para melhorar a experiência do usuário. E aí surgiu esse número 10, né? Tá aí a quote do estudo do Google, você pode publicar na internet, pode procurar na internet, é aberto, tá aí o título, eles explicam todos os dados que eles viram para propor esse valor de 10. É um valor tão seguro para todo mundo começar, que já está no próprio kernel do Linux. Quem estiver rodando uma versão antes dessa 2.639 pode ajustar esse valor. Tá? A gente estabeleceu a conexão, TCP é Stream Oriented, eu tenho que ter memória para receber esses dados que eu estou recebendo. Ajustem esses valores, tanto os valores de buffering, quanto ele consegue ficar recebendo para aquela conexão. A gente falou lá do Receive Queue e do Send Queue lá que a gente vê no Netstat. Tá? Use case de ajustar esses buffers, principalmente se eu tenho pacotes muito grandes para trafegar. Por isso que a gente falou lá, entenda o tamanho da tua transação, entenda o tamanho da tua requisição para você fazer alguns ajustes. Ele é autoajustável pelo kernel, mas se você pesquisar isso na internet, tem alguns valores que são seguros você já ajustar. Por quê? Porque ele tem limites, né? Ele tem um valor mínimo, ele tem um valor default e tem um valor máximo. Então hoje, como as aplicações HTTP tradicionalmente trafegam mais do que 15 kilobytes, você tem que fazer alguns ajustes aí em quanto de memória vai ser usado para cada conexão TCP. E quantas páginas de memória o Linux pode alocar para a memória do que está em tráfego TCP. Outro valor aqui legal para vocês olharem para ajustar, tá? Ele não é autoajustável, então esse vale sempre estar subindo se você tiver memória disponível. Bem, e aí a ideia aqui é a gente discutir um pouco por que time wait é tão tenebroso, né? Esse é o nome de uma estrutura que tem no kernel do Linux, é o corredor da morte, né, do time wait. E a gente fica se perguntando, a gente vê muito clientes fazendo alguns ajustes para se livrar do time wait. Time wait existe um propósito, é um estado fundamental para conexões TCP. Tá? Como fala um artigo do Vincent Bernard, ele é nosso amigo, tá? Então, ao invés de tentar matar ele, tente entender o que está acontecendo e ajustar ele. Ele pode ser usado para calcular quantas conexões mais ou menos eu consigo receber, tá processando também simultaneamente, tá? Porque ele tem um valor de um range local de portas que eu consigo estabelecer e ele tem um tempo que ele possa ficar ali no estado time wait. Conexões em estado time wait eu não consigo torná-las established, e aí na configuração inicial do Linux ela vem mais ou menos 500 conexões por segundo. Talvez esse seja um número que faça com que tantas pessoas procurem eliminar o time wait. Mas, de novo, não vamos eliminar esse cara da forma como a gente tem visto muito. Mas o slide acabou saindo errado aí. Aumentem o port range do Linux, tem essa configuração lá no ccTL, IP Local Port Range, ele começa, salvo engano, com um port range de 10 mil portas somente. Baixa isso para começar lá do valor de 10 mil, para ter umas 60 mil conexões, tá tranquilo. Você convive melhor com os teus time waits. Nossa, o slide está... E aí tem um problema, né? Assim, talvez essa crença de que time wait é tão mal, existe um RFC que chama Time Wait Assassination. Então, tem uma tendência de se ter medos com time wait. Não precisa, é necessário para o protocolo TCP e a gente vai fazer alguns ajustes em cima dele. E aqui essa história, né? Falei tanto de time wait, teve um engenheiro do kernel do Linux que estava fazendo alguns testes em rede local com HA Proxy e ele queria ver quantas conexões um determinado ajuste que ele estava fazendo no código conseguia suportar. E aí ele conseguiu, num teste muito específico,
1 milhão de conexões simultâneas. E aí publicou isso na comunidade. O que é que fizeram? Pegaram o número 1 milhão e eu disse, eu quero 1 milhão no meu servidor também. E aí se tornou uma verdade fazer o ajuste que ele estava tentando, experimentando ali. Né? Que ajuste foi esse? É o chamado TCP Time Wait Recycle. Para não demorar muito, preciso correr aqui. Too long, do not read, não habilita em TCP Time Wait Recycle. Davi, mas eu me preocupo com esse time wait, eu preciso me livrar dele mais rapidamente. Tá? O que é que eu posso fazer? Reuse conexões, reduza o número de conexões e a gente vai mostrar como fazer essa redução, mas nunca habilita em TCP Time Wait Recycle. É verdade que pode ter um caso muito extremo que isso é bem-vindo, normalmente não é. Existe esse parâmetro aqui no kernel para você fazer o reuso de uma forma mais segura, e isso na própria documentação do Linux, tanto não use recycle, quanto use o reuse. E aí agora eu vou convidar aqui o Vini para vir aqui ao palco e contar um pouco a história da EasyTex e o que é que eles viram com esse tal desse Time Wait Recycle. Obrigado, Vini. Obrigado. Aqui. Boa tarde. Meu nome é Vinícius Grácia. Eu sou o CTO e um dos fundadores da EasyTaxi. A EasyTaxi, para quem não conhece, é um aplicativo de táxi que encontra para o cliente o táxi mais perto, disponível de uma forma fácil e rápida. É um dos maiores aplicativos de táxi do mundo. A gente lançou ele no Rio de Janeiro, em 2011, e hoje ele está presente em mais de 30 países. Uma coisa que poucas pessoas sabem da EasyTaxi é que a TI é 100% no Brasil. A nossa TI é 100% aqui em São Paulo. O app de todos os países é desenvolvido aqui. A gente tem algumas pessoas de produto fora de São Paulo. A gente tem hoje milhões de clientes e centenas de milhares de taxistas no nosso sistema. Um pouco da nossa infraestrutura, muito por cima, né? Nós temos mais de 400 mil requisições em uma de nossas APIs por minuto. Nós temos mais de 100 EC2 ou instâncias em produção. Nós usamos bastante zonas de disponibilidade diferentes, né? Nosso app ele é muito missão crítica. A pessoa que quer um táxi, ele quer naquela hora. Eu não posso estar fora, eu não posso me dar o luxo de estar fora. Se a pessoa não conseguir o táxi naquela hora, ele vai para algum outro lugar, ele precisa do táxi. Eu não posso falar, estou em manutenção, volta daqui a 20 minutos. Não, 20 minutos ele já perdeu o avião, perdeu a reunião, não tem como fazer isso. A gente tem diversos load balancers, tudo que a gente lança pode ser um sistema muito pequeno, a gente sempre põe pelo menos 2 servidores atrás de um load balancer. A gente usa vários serviços da Amazon, a gente usa RDS Clusters, a gente usa SQS, Elastic Cache Redis, a gente usa CloudFormation para subir servidores quando a gente precisa. A gente usa Cloud Search para fazer busca em text, né, full text search, em algumas coisas. E a gente usa o CloudWatch, né, que já vem para a gente, mas a gente usa bastante. Uma coisa boa da Amazon é que os serviços gerenciáveis, né, a gente contratar um serviço que já está pronto e eles gerenciam, a gente deixa os nossos sysadmins mais produtivos. Eles têm tempo para pensar em outras coisas fora. O que aconteceu com a gente? Eu sou uma pessoa meio paranoica com monitoramento. Eu uso o New Relic, eu estou toda hora olhando o New Relic, olhando o Munin, a gente tem Munin nos servidores, a gente tem CloudWatch, e eu estou sempre olhando. E aí eu comecei a notar um aumento nos erros 400. Eu falei, cara, não está aparecendo no New Relic esses erros 400, mas daqui no CloudWatch está aparecendo, o LB está retornando os 400. E aí eu falei com o Robert, que é o nosso suporte Enterprise. Eu falei com ele, Robert, tem alguma coisa errada. Ou o LB está retornando 400, ele falou para mim, não, o LB não retorna 400, bad request. Eu falei, mas minha API também não retorna, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa está estranha. E aí a gente entrou, a EasyTaxi com o Robert, com o nosso suporte Enterprise, fizemos um deep down, a gente usou o Elasticsearch para analisar os logs, ele falou, graças a Deus, a gente tinha bastante log, a gente foi analisando, e a gente conseguiu descobrir, com essas análises, que esses eventos 400 estavam relacionados a algumas operadoras. Eram IPs que vinham repetidos de algumas operadoras específicas, que estavam caindo lá, e eles usavam NAT. A gente foi analisar e a gente descobriu que eram operadoras que usavam NAT nas conexões 3G. E aí a gente foi e começou a reparar que alguns pacotes estavam sendo descartados silenciosamente. Ele chegava, aquele pacote dessa operadora, e ele era descartado silenciosamente.
Depois da gente fazer toda essa análise, a gente começou a olhar e tentar achar configurações e a gente descobriu isso aí. A gente foi ver que nas nossas APIs a gente estava com o TCP Recycle e o TCP Reuse ativados. O que acontecia? Quando você ativa o TCP Recycle, o seu kernel ele toma uma atitude, ele fica bastante agressivo com o time wait. Ele tenta reusar muito as conexões e ele tenta tomar umas decisões baseadas no timestamp. Ele recebe a conexão e aí o que acontecia? Como a gente tinha muita conexão, chegava uma conexão, era do mesmo IP e ele olhava lá. Ah, tem um timestamp? Tem. Pô, mas já veio uma conexão com um timestamp mais novo do que essa nesse host. Aí falava, não, essa conexão eu vou descartar, eu já respondi para esse cara, ele está aqui, ele está errado. E aí foi o que a gente via, ele começava a dropar, ele tentava reaproveitar o socket, dava erro, e o nosso kernel retornava o 400, não era o LB. Ele falava, cara, não quero essa conexão, ela está vindo do mesmo IP, eu vou dar 400 para vocês. E aí, a gente, como eu falei, a gente tinha milhares de conexões, a gente tinha uma taxa muito alta de conexão, e as operadoras davam NAT, a gente conseguiu descobrir que era isso, que a gente tinha o nosso kernel recusando por causa da inconsistência no timestamp. Ele se perdia com os timestamps e não aceitava muita conexão. E uma coisa que eu falo sempre, eu vou repetir, para mim, eu falei que eu uso vários serviços da AWS, eu vou falar de novo, para mim, um dos melhores serviços da AWS é o Enterprise Support. Se a gente não tivesse os logs, eu falei, a ajuda do suporte Enterprise foi de extrema importância para encontrarmos a solução do caso, e ter os logs. Se a gente não tivesse os logs, provavelmente até hoje a gente não ia saber. Eu vou repetir, para mim o Enterprise é o serviço mais importante que a gente tem na AWS. Eles ajudaram bastante a resolver esse caso. Obrigado, Vini. Você quer que eu bote? Bem, e aí o que a gente, então, as lições aqui que a gente pode tirar do EasyTex, né? E primeiro, um baita caso, a gente fica super feliz quando a gente vê uma oferta de uma aplicação tão disruptiva, chamar o táxi pelo celular, né? Provavelmente a maioria ou todos vocês já utilizam isso, e que a AWS foi essencial para eles conseguirem crescer e se estabelecer com essa aplicação disruptiva. Mas aí quais são as lições? Eles tinham dados, nós colaboramos com eles para fazer essa investigação e a gente entendia ali com os dados, procurou entender o que era aquele parâmetro TCP Recycle. Vimos muitos artigos na internet dizendo habilita isso, então parecia que não estava seguro. Quando a gente começou a aprofundar mais, olhar os dados, a gente viu, não, na verdade o problema é esse, como ele falou, as timestamps, quando vinha das conexões de servidores NATs com o único IP, geravam um problema. Bom trabalho também, Rob, gostei de ver. Bem, vamos agora falar por fim, ajustando o servidor web. A gente ajustou a stack TCP do Linux. Eu já consigo ter várias conexões no Linux sendo estabelecidas. Só que o servidor web também precisa recebê-las. Essa é considerada uma seção avançada, tá? Então não vou falar dos basics de ajustar um web server, mas só lembrando, ajuste os recursos que ele usa, context switches e vários CPUs que ele possa estar usando, tá? Por exemplo, o Apache, algumas configurações antigas dele abrem muitos processos, e aí cada vez que eu estou passando uma requisição HTTP de um processo para o outro, eu tenho o que a gente chama de context switch na CPU e pode tornar o uso de CPU quente. Cuidado com esses muitos processos, porque eles podem consumir muita memória, e principalmente faça aquele ajuste básico do Apache do Nginx, né, que permite que eles processem várias requisições concorrentemente, né? No Apache você configura os números de processos filhos ou os max clients. Qualquer pesquisinha na internet diz isso, mas só lembrando para olha os recursos que vão ser consumidos pelo teu servidor web. E aí de novo a gente volta a falar o backlog. Ajustem a fila de backlog, a fila de quantas conexões HTTP o teu servidor web pode aceitar. E lembrem do parâmetro SOMAXCON. Por quê? Porque o Linux é uma camada anterior. Então, se o Linux limitar
quantas conexões você pode ter no backlog, não adianta você setar no Apache para 1024. Se o Linux está com 128, você só vai, o Apache nem vai ver as restantes das conexões acima do 128, porque a stack TCP está mais, participa antes do processamento e vai derrubar isso. Cuidado, entretanto, ao aceitar muita conexão, de novo, entenda como o teu servidor web vai utilizar recursos se ele estiver com muitas conexões sendo processadas. Se eu tiver com centenas de milhares de conexões, eu posso ter um problema de saturar todos os recursos da máquina e a máquina cair, ou então um processo cair e todas aquelas requisições que o processo está utilizando gerar uma experiência ruim para o usuário, né? E a questão de o isolamento desses processos, o IS faz isso muito bem, o Apache permite você configurar e fazer isso muito bem, para evitar que se uma conexão, por exemplo, tem um leak de memória e mate aquele processo, somente aquela conexão ou um número mais reduzido de conexões sejam impactadas. E aí tem um outro parâmetro no Nginx, no Apache, que vocês podem ajustar. Aqui era para ter aparecido como ajustar esse parâmetro, desculpa. Tem um outro parâmetro que a gente pode ajustar no Nginx, no Apache, para postergar quando ele vai começar a processar. Então, numa stream TCP pode ter acontecido a conexão SYNAC, ou seja, a conexão foi estabelecida, só que eu ainda não recebi nada para processar. Por que eu vou saturar, por que eu vou sobrecarregar o meu servidor HTTP com isso? Então eu posso dizer para ele que espera um pouquinho, só quando eu começar a receber dados para mim realmente fazer o meu trabalho como servidor HTTP, eu vou começar a processar, né? Eu vou começar a alocar uma thread ou um processo para fazer isso, tá? Isso não gera problemas de TCP thin fluid e pode reduzir o consumo dos teus processadores. Assim que se habilita no Apache, assim que se habilita no Nginx, se vocês quiserem postergar esse aceite da conexão pelo teu servidor web, podem usar isso. Vou correr um pouco aqui, tá, pessoal? Zero Copy Pattern, o que é isso? Eu sirvo arquivos muito grandes, habilitem um send file, por quê? Porque ele evita que o kernel fique tirando aquele arquivo que está alocado na memória do kernel, no que a gente chama de kernel space, e fique tendo que trafegar aquelas páginas de memória para o user space. Ele evita um pouco esse processo de cópia. O processo de cópia é feito no próprio kernel. Isso pode ser uma oportunidade de otimização do teu servidor HTTP. De novo, principalmente se ele serve muitos dados, arquivos grandes, por exemplo. Mais importante aqui, lembrar, o LB usa Keep Alive. Então, lembra quando a gente falou do time wait? A gente falou reduza, reuse, só não faça o recycle. E aqui, quando a gente habilita o time wait, a gente começa a reduzir o número de conexões. Eu vou mostrar um gráficozinho rapidamente de um teste que o Rob fez para mostrar para a gente as vitórias que a gente conseguiu só com Keep Alive. E o LB, por padrão, tenta estabelecer com o teu back-end uma conexão com Keep Alive. Isso não é configurável, mas é necessário que você configure. Isso não é configurável no LB, mas é necessário que você configure isso no teu web server. Está aqui como se faz no Apache, está aqui como se faz no Nginx. Tá? Importante também configurar o timeout de acordo na camada do servidor web, de acordo com o timeout do teu servidor HTTP. Se isso estiver mal configurado, dá uma olhada nas métricas do LB, LB500, que isso pode ser um indicador de que essa configuração não está ajustada. Então, por exemplo, no IS, quem usa IS, para não falar somente de web servers em Linux, o IS vem por padrão com 120 segundos. E o LB por padrão com 60. Isso pode gerar uns problemas, é comum, e então é preciso ajustar essas configurações. Apesar de correr um pouco mais, falar rapidamente aqui, TCP tem um tal de um algoritmo de Naggles que ele tenta tunar a conexão, reduzir o congestionamento que um alto volume de pacotes possa gerar. E aí, se você tiver enviando respostas muito pequenas, tem um caso aqui da Sharpbeat que está na internet, que ela apresentou no AWS reInvent do ano passado, onde ela fala que a resposta dela é de 203 bytes, ela não quer esperar para montar essa conexão já no on the wire, né, como a gente fala, botar no cano para que o outro lado possa começar a receber. É muito comum habilitar o TCP no delay para esses casos de uso onde eu tenho um volume de bytes que eu quero botar logo no cano para a outra parte já começar a receber.
tá? E aí, como eu falei, Justin Lintz é um engenheiro web da Chartbeat que fez uma apresentação fantástica no passado no reInvent. Sugiro vocês verem, obrigado a eles. Algumas dessas recomendações vieram de dicas deles, vale vocês olhar para saber como eles tunaram isso. Pra gente antes da gente encerrar, desculpa, vamos ver alguns resultados de uma pequena vitória. Como é fácil a gente tunando alguma coisinha, a gente já conseguiu uma vitória em termos de uso de recursos. Robert fez alguns testes de o que é que a gente ganharia se somente habilitasse o HTTP Keep Alive, né? Passando por um LB. LB já escalado, já estava recebendo lá 8.000 requisições por segundo, e a gente começou a ver o seguinte, começamos a olhar num gráficozinho do Datadog, que se a gente habilitasse o HTTP Keep Alive, ele aconteceu nesse momento aqui, foi habilitado dinamicamente, o que é que a gente começava a ver? Eu comecei a depois de um certo tempo, né, de 1 minuto, reduzir o número de conexões que estão em time wait. Lembrando de novo, time wait, reuse, reduce, mas não faça o recycle. Então, reduzir o número de conexões em time wait, para aqueles que têm a paranoia com time wait, isso é um ganho já, HTTP Keep Alive, e eu reduzi o número de pacotes TCP, de segmentos TCP que estavam passando a partir da que eu fiz aquele ajuste. E olha o ganho de CPU que eu tive. Eu tinha 8.000 requisições por segundo, só conseguia usar 40% da minha CPU. Quando eu fiz esse ajuste, eu passei a usar muito mais. Melhorou a latência, eu tive uma relação de custo de performance melhor, passei a usar melhor o recurso, tá? Melhorou a latência, não, desculpa, melhorou a quantidade de CPU idle, que gerou um processamento mais rápido e melhorou a experiência do usuário através da melhoria da latência. E vê que o consumo de CPU desceu aqui. Tá? A gente fez essa habilitação aqui e a partir de que os Keep Alives começaram as conexões a ser recicladas e elas serem mantidas num volume bem menor, eu consegui usar muito melhor meus recursos computacionais de uma única instância. Tá? 8.000 requisições por segundo, foi um teste fácil que ele fez, uma pequena vitória, mas olha, um só parâmetro que foi ajustado e o que é que a gente teve aí? A small win somente com um único parâmetro. Tá? Para a gente acabar aqui, eu estou tomando um pouco do tema do Demian, mantenha a conexão pelo tempo maior que você precisar, minimize a latência, é muito importante para a experiência do usuário e se você quer ter muitas conexões concorrentemente, você tem que liberar logo, para que você processe mais isso, tenha um maior throughput, né? E mais importante, pesquise o que é que faz sentido para o seu workload. Por favor, não saiam daqui pegando esses potenciais ajustes que eu mencionei e coloque no seu Linux e diga, pronto, chega para o seu chefe, agora eu tunei o meu web server, nós vamos ter melhor performance, menor latência, o custo melhor. Não façam isso, que isso pode gerar problemas. A gente viu aqui o caso do Vini, que eles mencionaram que achavam que o Time Wait Recycle era uma configuração que ele aplicava em todo canto e estava gerando problema, impacto para o usuário. Faça offload, use o LB para ele ter a capacidade inerente dele de gerenciar um grande número de conexões para fazer SSL offloading. Use a combinação CloudFront S3 para fazer entrega de conteúdos estáticos. Não esqueçam de tunar os response cache headers de HTTP. Tá? E lembre quando eu falei de BDP, a importância que a latência tem na experiência de usuário. Né? Não adianta ter uma conexão de 10 GB se a latência é muito alta, porque o TCP eu tenho que entregar segmentos e eu tenho que receber uma resposta de que esses segmentos foram entregues. Então, essa latência de ir e de voltar, ela pode impactar muito a experiência do usuário. Se for necessário, tua aplicação vai num deployment multi-region, usa o Route 53 com um balanceamento, routing baseado em latência, que ele vai usar a região que está mais próxima do teu usuário para ter uma melhor experiência de latência. Últimos pensamentos, monitorem tudo, por favor, tudo. Macrométrico, micrométrico, evitem ter só um lado da figura, tá? Ajustem os servidores web para o workload de vocês, não ver aquele gráficozinho lá do check your source, ou a brincadeirazinha do XKCD, onde alguém está mentindo na internet. Não usem essas regras, padrões de que faça isso e você tem ganho.
eu tenho que quantificar, eu tenho que saber quanto um pequeno ajuste gerou. Veja que na pequena vitória que eu falei que o Rob fez no teste dele, a gente viu, fiz um ajuste no HTTP aqui para Live, eu sabia quantos segmentos a menos eu estava tendo que processar, quantas conexões em time wait eu reduzi, o que é que eu ganhei de CPU em System Idle, o que é que eu ganhei de CPU de System, CPU de em Idle. Experimentem, mas mais importante, continuamente revalidem. Um deploy de uma versão da tua aplicação pode impactar isso e uma nova versão de software também pode impactar isso. Então, nos testes automatizados de vocês, validem performance, validem os tunings de vocês. E por fim, queria lembrar o que eu falei tantas vezes aqui. Isso é somente um rascunho. Isso não é uma prescrição médica de como melhorar a performance do teu web server. Vão para casa, estudem, tirem esses valores como uma primeira série de configurações que podem ser ajustadas e entendam com dados quais são os ganhos que vocês estão tendo para cada um e onde eles se aplicam. Muito obrigado, pessoal.